Muito bem, meus irmãos, continuando nossos estudos, vamos progredindo. A gente vai falar um pouquinho sobre a figura de Javé. Volto a dizer, Javé é um dos Elohims, talvez ele seja, ele tenha tomado para si a superioridade entre os outros seres, mas as diversas escolas gnósticas o chamavam de Sacras, Samael, tá, e Aldabaote, enfim, tá? Depois a gente vai destrinchar isso bem, que eu vou ler um texto para vocês do Evangelho Gnóstico de João. Mas se você pegar a Bíblia em Deuteronômio 32, 8, diz assim: quando Elion, tá? Portanto, aqui está se referindo ao El Elyon. Tá? Elion quer dizer Altíssimo, mas é mais do que isso. No, no texto hebraico, quer dizer o Deus do mais alto, ou aquele que está superior aos outros. Quando Elion repartiu a herança para as nações e quando olhava para os filhos de Adão, ele estabeleceu territórios dos povos, conforme o número dos filhos de El. Quem é El? El é um deus cananeu, tá? É o pai dos deuses, ele é considerado o pai dos deuses. E Elion é exatamente a mesma figura. Esses filhos aqui são são no texto hebraico são os malach, né? Os anjos, né? Mas a parte de Javé, aí olha só, preste atenção nesse texto. Mas a parte de Javé foi seu povo. O lote de sua herança foi Jacó. Quer dizer, o que é que dá a entender? É que eles estavam em uma reunião, esses seres, essas entidades, e em determinado momento El Elyon resolve repartir a terra e os povos para essas supostas divindades ou seres. Então, a Javé foi dada aquela parte lá, a parte de Jacó, né? Quer dizer, foi dado a Javé Israel, ok? Mas vamos lembrar isso sempre. Vamos partilhar a tela aqui para vocês entenderem. Quando o escritor fala, né, que os arcontes foram uma criação do Demiurgo e Aldabaote para governar o mundo. Então ele criou os seus próprios seres, ele criou seus próprios, digamos assim, anjos, ele criou a forma de domínio que está até a sétima esfera concêntrica, tá? Até a sétima esfera concêntrica. Daí para frente está Sofia, e aí sucessivamente vem depois a última esfera, a décima esfera, que é aquilo que nós chamamos de pleroma, que alguns preferem chamar de céu. Então, aqui a gente vê exatamente isso. Aí aqui embaixo ele diz assim, os nomes para esses poderes menores refletem diferentes sinônimos do Antigo Testamento para Yahvé, tá? Ou Javé, que é considerado o líder demiurgo dos 7 planos de nomes variados em diferentes sistemas gnósticos, muitos dos quais mostram algum grau de intercambialidade.
Tá? E aí isso ainda é muito interessante, porque eu volto a dizer, quando ele fala aí, tá? Que esses nomes diferentes, aí você volta aqui comigo aqui e olha essa figura aqui, você entende então que ele resolveu repartir o domínio sobre o nosso universo com outros seres, os quais eram denominados de demiurgos. Se você pegar aqui, por exemplo, vamos entender aqui, ó. Eu vou usar essa figura aqui, ó. 7 esferas concêntricas. Tem tudo a ver com a compreensão do período que se acreditava ter apenas 7 planetas, a contrário da Lua, né, e tudo mais. Hoje nós temos 10 esferas. 10 esferas. E isso é uma coisa que depois você vai entender, basicamente, que você vai entender que nós estamos aqui, ó, a Terra base. Né? Você já ouviu falar isso de Terra base? Você precisa verificar. Vou mostrar aqui de uma outra maneira. Essa parte branca é o nosso universo. Agora veja o que acontece. Aqui ao redor tem um universo antimatéria. Esse universo antimatéria aqui é o universo de Javé. Né? Então é preciso ter muito essa noção para que você perceba que você está dentro desse processo de Matrix. E quando falamos de Matrix aqui, não tem nada a ver com teoria da conspiração. Tem a ver com realidade. Nós estamos aqui estudando fatos. Simplesmente isso. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui ao texto, ele diz: o aspecto anti-judaico de seus ensinamentos, no entanto, do ensinamento dos gnósticos, é claro como encontramos ecoado em uma declaração de Simão Mago, tá? Um dos principais líderes gnósticos da época. Ele afirmou que o demiurgo foi originalmente enviado pelo bom Deus. Olha só qual é a visão que Simão Mago, que foi um líder gnóstico, disse. O demiurgo originalmente foi enviado pelo bom Deus para criar um mundo, mas tá, ele, o demiurgo, se estabeleceu aqui como uma divindade independente, ou seja, ele se entregou como Altíssimo, ele se entregou como o Altíssimo e agora mantém cativas em sua criação as almas que, na verdade, em vez disso, pertencem ao Deus Supremo ou ao Pai incógnito, ao Deus desconhecido. Aí você entende o que é que está acontecendo, tá? Aí você vai me dizer assim, você vai me dizer, isso está me parecendo algo muito semelhante com a história de Lúcifer. Preste bem atenção. Aí você depois vai entender também por que Lúcifer não existe. Ele foi um desvio para que as pessoas culpassem um outro ser pelas coisas erradas do mundo e deixassem Javé de lado, insinuando que Javé é o Deus supremo, diríamos assim, ele é o Deus desconhecido. Essa era a ideia que a cultura judaico-cristã passa para nós. Então, portanto, você deve estar imaginando aqui, né, que é o que está acontecendo. Tá? Essa é a história, meu amigo. A história de uma divindade que está governando junto com seus arcontes, tá? Junto com vários demiurgos, a nossa realidade, ou a Terra base, ou o universo Terra.
e para isso estão tentando de todas as formas manter este universo, tá? E agora eles não têm poder muitas vezes para passar para cá, porque para passar para a nossa realidade precisa-se de portais, e de alguma forma esses portais foram fechados, pelo menos temporariamente, ok? Mas isso é assunto para a gente ver num próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.